Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu vim gravar esse vídeo para falar de um relato que eu tive, de uma experiência fora do corpo essa noite, que foi muito impactante para mim. Porque eu trouxe à memória aqui também, depois dessa experiência, coisas que eu não aprofundei muito na projeção astral, porém veio o insight né, da situação que eu passei, então eu dei uma aprofundada na rememoração depois que eu voltei pro corpo, né? Tem coisa que vem, a gente vê em projeção astral, passa ali, só que a hora que você volta pro corpo, aí você começa então a trazer memórias, por quê? Porque você teve a indução, né, de ter contato com coisas ali no astral e a gente acaba rememorando outras coisas, tá? Então, o que acontece? Essa noite, eu tive uma experiência que eu tava na Espanha, tá? Eu tava na Espanha e eu estava num jardim. Eu misturei essa experiência com memórias de vida passada pela projeção astral, tá? Não que eu estivesse ali em real time, mas eu estava ali, talvez reforçando ou revivendo coisas que eu já fiz em outra vida e eu acessei isso fora do corpo. E aí eu tava num jardim, como cigana, eu tava toda trajada, eu sabia que eu não tava no Brasil, porque eu sabia, é como se eu estivesse repetindo ali um ato, tá? E tinha um rapaz que é como se ele fosse da nobreza ali, né, daquela época, assumindo ali um cargo social, né, um título, tá? E o que acontece? Ali eu tava num jardim e eu tava dentro desse jardim que me pertencia ali, tinha um local de pedra redondo, como se fossem talhado assim, vários símbolos, né? Algumas inscrições, e isso ficava dentro do lugar que eu tinha acesso, tá? Só que não era só eu, tinha esse rapaz que tava como se fosse de cigano também, né? Com toda, assim, com uma roupagem, gente, não é cigano, não cigano da maneira como a gente imagina, por exemplo, na Umbanda, dessas linhas, mas ele tava com uma roupa nobre, só que eu sabia que ele trazia toda essa energia também, tá? Pela espiritualidade dele. E aí ele estava sentado comigo dentro dessa roda de pedra no chão e a gente começou a colocar alguns répteis dentro desse redondel de pedra. Claramente, para mim, isso foi um ritual, tá? Isso foi um ritual de limpeza, de fortalecimento de alguma situação. E tinha mais gente junto, tá? E eu vi outras pessoas, eu vi inclusive uma outra moça que ela tava de cigana, tá? Também ela tava ali junto naquele lugar e ela tava trajada também, né, dessa forma. E eu percebi que aquilo era tipo um ritual coletivo, tá? Para alguns fins, né? Provavelmente proteção, né? De trabalhar algumas energias mais densas e etc, tá? O que eu achei engraçado foi o seguinte, depois que eu retornei, que eu voltei, né, pro corpo, e eu rememorei essas experiências, eu também trouxe uns flashes de rememoração de outras situações que eu vi no astral, mas que eu não vi em linha reta. Por exemplo, eu passei essas experiências no astral, só que eu não foi uma coisa que seguiu uma lógica depois. Eu vi alguns eventos, algumas situações ligadas principalmente a gado, a cavalo, a animais, né? Touro. E só que eu vi assim um jeito de manusear e fazer algumas coisas práticas, né, em relação aos animais, que eu fiquei meio impactada. Na hora que eu voltei pro corpo, eu rememorei isso, falei, gente do céu, né? Que é isso? Aí eu entendi e veio essa informação para mim na mente, né? Que naquela época, na Espanha, os animais, né, principalmente os touros, né, até mesmo equinos, só que eles eram utilizados para rituais, tá? E rituais assim muito fortes, né?
envolvendo essas energias. E que, na verdade, até mesmo aquelas touradas que tinha, né, que tinham, assim, muito mais frequentemente, né, naquela época, eu nem sei que época, eu não consigo trazer data aqui, mas eram rituais também, tá? Então, o pessoal ia ali assistir, né, tinha toda ali uma questão meio passada, como se fosse uma diversão, jogos, ou até mesmo, de alguma forma, né, demonstrar poder, só que aquilo não era só isso, tá? Então, me veio essa informação nitidamente, por quê? Porque provavelmente outra encarnação, que foi o que aconteceu comigo essa noite, de eu estar percebendo essas energias, eu pude ver isso, tá? E sentir e saber realmente que rolava, né, por detrás ali dos bastidores, rituais, intencionamentos, na onde ali a galera vinha concentrada, porque tanto de gente, né, participava ali, tinha aquela manifestação, né, das touradas e tal, mas que, né, nos bastidores ali não era somente, né, por esse objetivo, tá? Eram rituais feitos, né, com essa energia dos animais, da forma que era, para movimentar as energias. E essas pessoas que tinham cargos da nobreza ou tinham condições mais esclarecidas, tinham acesso, tá, e conexão com pessoas que tinham parapsiquismo mais avançado, né, que tinham uma percepção, né, sobre essa movimentação das energias, né, e da forma de manipular. E existia sim, né, sempre teve, se você for ver, por exemplo, na história, né, sempre ali alguns reinados, né, pessoas de alto escalão assim da sociedade tinham conexões com algum feiticeiro, feiticeira, bruxo, bruxa, né, que tinham ali algum tipo de conhecimento para ajudar a direcionar as decisões ali, né, de quem tivesse na governança, tá? Então, foi isso que eu descobri, né, porque até então a gente olha para essas práticas e jogos, entre aspas, né, de tourada e etc, e acha que isso é somente por assim, uma questão de diversão ou outras coisas, né, ou cultural, mas não, existia toda uma magia ali por trás, um intencionamento. E aí eu trouxe essa rememoração, né, de eu participando desse tipo de situação, né, e dessa forma é impactante, né, porque é complicado, né, assim, às vezes a gente trazer à luz da memória esse tipo de passagem, porque hoje o choque cultural é muito grande, né? A diferença do olhar, né? A atualização da forma como você expande a consciência e vive a espiritualidade, muitas vezes se impacta mesmo, tá? E foi isso, né? Confirmando mais uma vez para mim mesma, né? Essa vida na Espanha, por algum motivo eu acessei isso, porém eu não senti coisas negativas, pesadas. Para mim foi impactante, mas de alguma forma eu acordei super bem hoje, eu me senti forte, tá? Me senti fortalecida. Talvez eu precisaria ter, né, tido assim contato com essa energia para me trazer alguma coisa, né? Para me refrescar a memória espiritual sobre algum processo energético que eu esteja precisando, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo para vocês, gratidão, viu?